Muito bem, vamos para o texto bíblico, livro de Josué, capítulo 3, do verso 1 a 17. Josué, capítulo 3, verso 1 a 17. Nós vamos ler todo esse trecho, e aí fica com a Bíblia aberta que a gente vai estudar um pouquinho e voltar nos textos aqui, passear um pouquinho por esse pedacinho do texto bíblico e entender e tirar algumas lições para a nossa vida. Tá bom? Josué capítulo 3, do verso 1 a 17. Na minha Bíblia o texto diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim será contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, girgazeus, amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um a cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor passaram firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Bem, o trecho aqui foi bem comprido, né? Mas nós vamos extrair um pouquinho da experiência da travessia do povo de Israel ao Jordão para entrar na terra prometida de frente a Jericó e tirar algumas lições para a nossa vida. Mas antes de a gente ir direto para as lições, eu queria contar uma experiência para você, uma história. A história que eu quero contar, ela é baseada num conto nos Estados Unidos. Se é real ou não, a gente não sabe, mas ela é uma história que ilustra muito bem a lição que a gente quer trazer aqui. Certa vez, um viajante estava andando pelo deserto, num deserto nos Estados Unidos, e de repente, numa estrada bem seca, no meio do deserto, o calor que estava, ele encontra um poço com aquelas bombas manuais. Lembra daquelas bombas manuais? E ali ele encontra uma latinha de fermento, ele abre aquela latinha e um bilhete havia ali dentro. E o bilhete dizia o seguinte: Esta bomba de água está boa em junho de 1932, que era quando a pessoa escreveu. Coloquei uma nova arruela de pressão e ela deve durar 5 anos, mas a arruela está seca e a bomba precisa ser preparada. Sob a rocha branca, enterrei uma garrafa de água, fora do sol. Há água suficiente para preparar a bomba, mas não para você beber. Despeje cerca de 1/4 da água na arruela e deixa de molho para hidratar o couro. Em seguida, despeje o resto na bomba e bombeie como um louco. Fazendo assim, você vai beber água. O poço nunca secou, tenha fé. Quando você beber a água, encha a garrafa de novo e coloque-a de volta no lugar onde você encontrou para a próxima pessoa que precisar. PS, aí tinha uma observação no bilhete: não beba a água primeiro, prepare a bomba com ela e você conseguirá toda a água que quiser. Interessante que se fosse você, esse viajante solitário, viajando num deserto, com o seu cantil vazio, morrendo de sede, você olhasse uma garrafa de água inteira ali, pronta para beber,
e esse recadinho dizendo o seguinte: não beba água, use para poder fazer a bomba funcionar e você vai ter toda a água que quiser. Só que você não conhece a pessoa que escreveu, você nunca ouviu falar, para você está parecendo um louco no meio do deserto. O que você faria? Será que confiaria nessa pessoa ou era uma pegadinha de mau gosto? Não há garantias para a gente saber se é verdade ou se aquilo ali que está escrito é uma mentira. É uma aposta, é um risco, é uma aventura. O que você faz? E essa história aqui, ela ilustra exatamente o que traz o título da nossa mensagem de hoje. É o princípio do antes. O princípio do antes. O viajante solitário, ele teve que preparar a bomba antes de poder ter a alegria de beber a água. Esse é o princípio do antes. E o princípio do antes, ele se manifesta muitas vezes na nossa vida, e aí você sabe, na nossa vida cotidiana, esse princípio do antes. Quer ver alguns exemplos? Existem batalhas antes da vitória, não é assim? Nunca vem batalha primeiro antes de lutar. Nunca vem a vitória antes de lutar. Existem batalhas, existem lutas antes da celebração, existem etapas antes da chegada, existem a prática antes da perfeição. Sempre existe um antes daquilo que você gostaria de receber e ter. Há a preparação antes da conclusão e existe a matrícula antes da formatura. Sempre essa teoria do antes, essa realidade do antes existe na nossa vida cotidiana e na Escritura não é diferente também. Muitas histórias existe o princípio do antes ali embutido. Por exemplo, os israelitas que tiveram que marchar até o Mar Vermelho antes que Deus abrisse o mar. Nós temos a história de Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes antes de receber a cura. Nós temos Gideão, que teve que reduzir seu exército de 32 mil para 300 para então entrar e lutar contra os midianitas. Então ele teve que fazer isso primeiro antes de lutar e ganhar. Os pães e os peixes que Jesus multiplicou, você lembra dessa história? Só que se você olhar os detalhes da história, você vai perceber que Jesus não multiplica antes. Primeiro ele faz o seguinte: vai, distribua, e depois que você distribuir, o pão é multiplicado. E aí eles voltam a pescar, para pegar no cesto, e o cesto está cheio de novo. Então eles tinham que distribuir antes do milagre acontecer. Pedro teve que obedecer a Jesus para remar em águas profundas antes de receber um barco cheio de peixes. Então, queridos, o princípio do antes, ele é na nossa vida cotidiana e na Bíblia, é muito vivo esse princípio, o princípio do antes. Fazer coisas antes para receber aquilo que eu quero depois. Mas em nenhum outro lugar da Bíblia esse princípio do antes aqui era mais evidente do que na história de Josué com o povo hebreu se preparando para entrar na terra prometida. Depois de décadas vagando, você sabe que eles passaram lá muitos anos vagando no deserto, uma vez que uma geração inteira teria que morrer no deserto, para que uma nova geração então crescesse, ficasse adulta e entrasse na terra prometida. Eles estavam agora, depois de 40 anos, à margem do Rio Jordão, todos empoleirados ali na margem do Rio Jordão, prontos para atravessar e receber a herança que Deus tinha prometido, não só para eles, mas desde Abraão, né, a terra prometida. Só que um grande obstáculo estava diante deles. Qual que era o obstáculo? Você lembra disso? Acabamos de ler. Qual era o obstáculo? Dormiram. Qual era o obstáculo que impediu o povo de entrar na terra prometida? Rio Jordão. Mas a gente às vezes olha o Rio Jordão, Jesus foi batizado no Rio Jordão, né? A gente vê algumas fotos na internet do Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio calmo. Na realidade, o Rio Jordão, ele sai do Monte Hermon, da região do Monte Hermon, e vai até o Mar Morto, cerca de 200 quilômetros. Ele serpenteia a terra de Israel. 200 quilômetros. E quando a gente olha aqui para a realidade de Josué estava enfrentando uma época diferente daquela que muitas vezes a gente vê na Bíblia. O Rio Jordão ele não é um rio difícil de atravessar. Na parte mais larga do rio, em época de seca, ele tinha 30 metros de largura. É muito fácil de atravessar o rio. Só que aqui o texto diz que era a época da cega. E era primavera, e o Monte Hermon tinha neve, e a neve começou a derreter, e isso começava a encher os rios, principalmente o Rio Jordão. Naquele ponto onde havia 30 metros de largura na época da seca, agora tinha quase 1 quilômetro de largura em época de cheia. E era esse momento, o rio se tornava caudaloso, uma correnteza forte, e eles não podiam entrar. Isso também era algo que fazia com que o pessoal de Jericó, que estava do outro lado olhando a cena, e com certeza haviam sentinelas ali para ver essa cena, porque eles estavam seguros de que o povo de Israel não poderia atravessar. O Rio Jordão era um rio extremamente furioso. E eles precisavam de um milagre para poder receber por herança aquela terra que Deus havia prometido. Um milagre igual aos seus pais, que morreram no deserto, que foram desobedientes a Deus, mas que Deus fez um milagre lá na saída deles do Egito, quando abriu o Mar Vermelho. Esse mesmo milagre precisava acontecer para essa nova geração que precisava entrar. Mas, antes que os hebreus experimentassem esse milagre, testemunhassem o poder de Deus e vissem a mão de Deus, haviam requisitos a serem cumpridos. Requisitos.
E eles tiveram que, como na história, preparar a bomba para receber a água pura. Eles tiveram que, em outras palavras, experimentar o poder de Deus, sim, mas antes tinham que dar um passo de fé. Tinham que dar um primeiro passo. Eu gostaria de analisar com você agora 3 coisas, 3 passos, 3 situações que o povo hebreu tinha que fazer antes de receber a terra prometida como herança. E aqui nós vemos o princípio do antes sendo realizado na história de Josué e o povo hebreu. Então eu gostaria de recapitular com você o texto bíblico, e se você puder ir comigo ali, capítulo 3, verso 2. Vamos ver o que o povo precisou fazer. 3 coisinhas para antes de receber a promessa. Capítulo 3, o verso 2 diz assim: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo, e aí então fala aqui as orientações de Josué. Qual é, o que nesse texto diz que o povo precisou fazer primeiro antes de receber a herança? O princípio do antes acontecendo aqui, o que é? O povo precisou, você conseguiu pescar a lição aí? Esperar. O povo precisou esperar. E quantos dias diz a Bíblia aí? 3 dias. Simplesmente eles caminhando, se defrontaram ali com o Rio Jordão, eles não atravessaram direto, na hora, naquele momento. Deus, antes de fazer assim, abriu o Rio Jordão, Deus falou, espera, espera. E eles ficaram esperando. A Bíblia diz que esperaram 3 dias. E por 40 anos os hebreus esperaram, enquanto uma geração inteira morreu. A promessa havia sido adiada por causa da incredulidade dos pais deles, e agora eles estavam diante de um destino maravilhoso na frente deles, e eles tinham que esperar de novo. 3 dias. Eu pergunto para você gosta de esperar? Gosta ou não? Ninguém gosta. E a nossa geração, muito menos. É só a gente ver, por que existe buzina no seu carro? É para avisar, né? Mas hoje em dia a gente usa justamente para perder a paciência quando a gente tem que esperar, né? Então, tá no sinaleiro, demorou para arrancar, taca a mão na buzina. Bom, serve para complementar também. Mas nós temos buzina, nós temos micro-ondas para fazer a comida mais rápido, não temos? Quantos não tem micro-ondas aqui? Fast food, já viu falar de fast food? A gente tem Sedex. E aí a gente nem se contenta com o Sedex, inventaram o Sedex 10. E tem o Sedex hoje. Tudo para que tudo seja rápido, porque a gente tem pressa. A gente tem pressa. Esperar, queridos, é a parte mais difícil do processo de confiar. Esperar. É o aspecto mais difícil do princípio do antes, porque muitas vezes nós queremos os recursos de Deus, o poder de Deus, mas a gente não aceita o tempo de Deus. Você entendeu o que eu estou dizendo? A gente quer o poder de Deus para fazer coisas por nós. A gente quer os recursos à nossa disposição que o céu tem para nós, mas a gente não quer o tempo de Deus para nós. Não é verdade? Queridos, nós esquecemos que o trabalho que Deus está fazendo em você, agora, enquanto você espera, é tão importante quanto aquilo que você espera. O trabalho que Deus está fazendo em você agora, enquanto você espera, é tão importante quanto aquilo que você espera. Esperar significa darmos a Deus o benefício da dúvida de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Esperar é a maneira de Deus ver se nós vamos confiar nele antes de a gente avançar. Esperar. Esperar em Deus. Esperar nos lembra que eu não estou no comando, que é Deus que está no comando. Quando nós chegamos aos momentos difíceis da vida, e você talvez esteja passando por um agora, ou já passou, mas quando a gente passa por esses momentos difíceis, nós não estamos apenas esperando, nós estamos esperando por Deus, por uma ação de Deus, por uma intervenção de Deus. Portanto, nós podemos confiar no tempo de Deus e em sua sabedoria para lidar com essa situação. A primeira coisa que o povo de Israel teve que fazer antes de receber os presentes maravilhosos que Deus tinha prometido, Deus falou, espera, fica ali, espera eu agir. E a gente não gosta de esperar. Você deseja o poder de Deus e os recursos à disposição de você, recursos divinos? Espere no tempo divino também. Deus vai ter coisas maravilhosas para nós. Mas esperar é o primeiro fundamento do princípio do antes, mas há um segundo fundamento. Está lá no verso 5. Dá uma olhadinha comigo. Verso 5 diz assim, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeira coisa, o povo, antes de receber a promessa, tinha que esperar. Segunda coisa, tinha que se consagrar. Se santificar, aqui o texto diz santificar. E aqui Deus chama o povo à santidade, à pureza, à separação do mundo. Para os israelitas que estavam ali na divisa do Jordão, isso significava
de forma prática, lavar-se com água, né, num rito cerimonial, espiritual do povo de Israel, para tornar eles limpos. Eles deveriam lavar a mente da sujeira acumulada por longos anos de caminhada no deserto e interferência pagã. Eles deveriam se aproximar de Deus com o coração puro, mãos e pés limpos e mentes inocentes. Eles estavam prestes a entrar na Terra Santa, o país de Deus, que Deus havia dado de presente, e estava ali diante deles. Pense nisso. Eles se prostraram então para Deus em humildade, porque a ordem era se santificar, e Deus disse que era preciso se consagrar, e esse foi o jeito de Deus dizer que apenas pessoas santas entram numa terra santa. Eles não estavam ainda no território. Era o jeito de Deus dizer o seguinte: olha, você quer entrar na terra prometida? A terra santa que eu vou te dar, então se santifique para entrar numa terra santa. Esse era o jeito de Deus dizer: se consagre. E o texto diz assim, ó: santificai-vos, porque amanhã, logo, se Josué fala que amanhã vai haver algo maravilhoso acontecendo para o povo, então o dia que ele está falando isso não é esse dia que vai acontecer, é um dia antes. Concorda comigo? É uma simples interpretação de texto. Então a gente poderia, sem fazer um acréscimo que vai deturpar o texto, mas o texto mais ou menos está querendo dizer assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Novamente aqui a gente vê o princípio do antes acontecendo, e isso vem à tona no texto, a necessidade de santidade, de pureza, de separação para o povo de Israel aqui. Ele vem antes das bênçãos que Deus estava prometendo para o amanhã, e não o contrário. E não é assim que muitas vezes a gente vê na nossa vida, ou na nossa igreja, ou nas pessoas que conhecemos? Muitas vezes nós acreditamos que se Deus abençoar primeiro, eu vou consertar as coisas depois. Não é assim? Quantas pessoas eu já vi falar para mim assim: pastor, se Deus me der essa bênção, eu vou fazer isso. Se Deus me der o emprego que eu quero, eu volto para a igreja. Se Deus curar minha mãe, a minha esposa, ou fazer meu filho voltar para a igreja, eu vou devolver o dízimo. Ou se o Senhor fizer isso, eu vou consertar as coisas. Mas não é isso que o texto está falando. Antes de a gente receber aquilo que a gente quer, a gente tem que se consagrar, a gente tem que se separar, a gente tem que se santificar. Arrependimento vem antes de poder. E Deus diz que a santidade vem antes da honra. A promessa de que Deus poderia e operaria milagrosamente no amanhã dependia da disposição do povo de se consagrar no hoje. Por isso é a lição do princípio do antes. Esperar é o primeiro fundamento do princípio do antes. Se consagrar é o segundo princípio, o segundo fundamento do princípio do antes. Mas há um terceiro ainda. E eu quero ler com você no verso 14 a 16 agora. Versos 14 a 16. Diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão. E o texto continuando dizendo, então, a questão de o rio parar na parte de cima e escorrer e deixar vazio e seco para a parte de baixo. Inevitavelmente, nós temos que dar um primeiro passo na fé antes da gente ver Deus agir. Antes que Deus separasse as águas do Jordão, tinha uma condição a ser cumprida. E é a terceira lição do princípio do antes. Qual é essa terceira lição? O povo tinha que andar. Andar para onde? Para onde que você acha que o povo tinha que andar? Para dentro do rio. O texto diz que eles tinham que molhar o pé na água. E aí sim, o milagre aconteceria. E esse é o princípio do antes percebido aqui. Deus prometeu que a corrente do Jordão seria represada, mas primeiro o povo tinha que pisar na água. Deus estava pronto, disposto e capaz de realizar um milagre incrível para o povo de Israel ali. Um rio caudaloso parando e secando na frente deles. Isso ia provar que Deus era o Deus vivo que cuidava deles, mas a condição para isso dependia da fidelidade do povo, de dar o primeiro passo, de estar disposto a molhar o pé na água. Eu me lembro de uma situação, de uma história que marcou muito a minha, a Jana e a igreja onde a gente trabalhou no distrito passado. Nós estávamos para fazer uma Semana Santa na cidade de São Domingos, lá no oeste de Santa Catarina. E a gente reuniu vários irmãos
para fazer uma distribuição de folhetos na cidade. Porque a gente estava fazendo um salão de festa, o maior salão de festa da cidade. Vinha um pregador, um pastor da União Sul-Brasileira trazer a mensagem. Nós tínhamos batismos preparados, era trazer todo o distrito para aquela cidade ali. Muitos convites, a gente foi na rádio fazer divulgação, entrevista para as pessoas, para convidar as pessoas. Foi tão impactante que a esposa do prefeito visitou a Semana de Evangelismo, pessoas importantes da cidade foram visitar o evangelismo, tivemos muitos batismos, mas foi uma bênção. Mas o que chamou atenção foi a preparação para aquele dia, para aquela Semana Santa. A gente reuniu muitos irmãos, eu não me lembro, deu mais de 30 pessoas na igreja de São Domingos num sábado à tarde. Tinha um irmão da igreja lá que tinha uma empresa, que tem uma empresa, e eles têm um ônibus dos funcionários, eles cederam o ônibus para levar o pessoal para os bairros para distribuir, né, os convites. E eu lembro que o pessoal chegou, a gente foi para a igreja no sábado de manhã, fomos para casa, o tempo chovendo. E eu pensei, meu Deus do céu, Senhor, nos ajude, porque vai estragar todo o trabalho. E é um trabalho grande, enorme, a gente quer impactar essa cidade. E aí, o pessoal foi à tarde, com chuva. Mas, irmãos, imagine a chuva, não era chuvinha, era chuva torrencial, aquela de fazer barulho no telhado mesmo, forte. Aquela chuva que, se você botar o pé fora da igreja assim, encharca teu pé, na hora, de tão forte que era a chuva. E o pessoal foi. Eu já me impressionei por causa disso, porque tem muita gente que com o dia do sol não aparece na igreja, né? No dia de chuva foram todos eles. O ônibus estava estacionado. A gente fez uma meditação, entregamos os convites, fizemos um treinamento, como abordar as pessoas, tudo. Eu falei, estamos prontos? Estamos prontos. E eu olhava lá a chuva e a chuva descendo solta. E eu pensei, irmãos, a chuva está lá fora, vamos orar. E a gente se ajoelhou e oramos com fé. 1, 2, 3 orações. Senhor, para a chuva, isso aqui é para a tua glória, isso aqui é para a gente fazer um impacto na cidade. E oramos acho que com a maior fé que a gente tinha naquele momento. E adivinha o que aconteceu? Não parou. Não parou. E os irmãos falaram assim, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei, gente, parecia Josué, eu falei, avance, vamos para o ônibus. A gente saiu da porta da igreja, fomos para a calçada e entramos no ônibus. Só nesse trajeto, muita gente se encharcou. Eu falei, vamos lá, gente, vamos lá. E o ônibus, ele ia distribuir o pessoal em áreas diferentes da cidade, em que a gente não tinha como, numa caminhada, numa corrida, conversar com essas pessoas. Eles estavam em pontos distantes da cidade para a gente distribuir os convites. Mas, irmãos, um ponto interessante foi que, literalmente, eu estava lá e eu vi com os meus próprios olhos que a terra não há de comer. Eu vi com os meus próprios olhos, a porta do ônibus abriu, a gente botou o pé para fora, a chuva parou. Na hora, sabe o que é? Parar assim? Parece que deu um pause no vídeo. Assim, parou. Mas não melhorou o céu, não ficou azul, não, mas parou a chuva, de repente. E começamos a distribuir. A gente já ficou impressionado com aquilo. E aí o ônibus distribuiu os grupos em diversas partes da cidade. E a gente começou a distribuir o convite. E aí, de repente, eu vi que os convites estavam acabando, quando chegou meu último convite. E aí eu percebi que eram os últimos convites do pessoal também. Eles entregaram o último convite e o ônibus já estava esperando a gente voltou para o ônibus, botamos o pé dentro do ônibus e começou tudo de volta. A chuva poderosa. E eu falei, meu Deus, olha, temos que pegar o pessoal lá nos outros cantos e tal. E aí depois a gente voltou para a igreja, feliz e alegre pelo trabalho realizado. E eu perguntei, mas vocês não se molharam? Ele falou, não, deu tempo certinho de entregar o último convite e voltar para o ônibus. Eu falei, meu Deus do céu, isso tudo simultâneo, paralelo, em todos os grupos espalhados pela cidade. Claro que não é uma situação igual ao Rio Jordão. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é exatamente esse detalhe. O povo andou. E quando o povo deu o passo, o milagre aconteceu. E a gente fez exatamente isso lá. A gente confiou em Deus e falou assim, Senhor, a chuva está aí. Para a chuva. Jesus falou, não vou parar a chuva. Andem primeiro. Quando a gente tomou a iniciativa de se molhar mesmo, aí Deus fez um milagre. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Você consegue ver esse princípio aqui? E não é exatamente assim que Deus faz na nossa vida? Ele quer fazer coisas incríveis amanhã para a gente, mas antes Ele quer que a gente faça uma coisa, que a gente tem que confiar nele. Nós somos obrigados a demonstrar nossa fé, nós temos que andar, temos que dar um passo em direção a Cristo. É como uma porta automática de shopping. Já viu porta automática? A porta está fechada, a porta não vai abrir, seja bem-vindo. A porta só abre quando você faz uma coisa, o que é? Quando você se aproxima e chega nela, aí ela se abre.
As bênçãos de Deus é como uma porta automática. A gente precisa dar um passo de fé e Deus faz um milagre. Muitas vezes Deus não fornece solução para os nossos problemas até a gente confiar nele e seguir em frente andando. Embora Ele queira intervir sobrenaturalmente nas dificuldades que você passa, dos desafios da vida cotidiana, Ele não pode dar um passo primeiro antes que você dê um passo de fé nele, de confiança nele. E se você olhar os milagres de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que o primeiro ingrediente e o único que Jesus queria para fazer um milagre na vida de uma pessoa era uma coisinha só. Lembra o que era? Fé. Você crê nisso? Você aceita isso? Aí Jesus falava assim, você tem uma grande fé, uma fé enorme. Nunca vi fé em Israel como a fé desse homem. Todos os milagres de Jesus, o pré-requisito para o milagre acontecer era ter fé e confiar. É exatamente isso que Deus faz em nossa vida. E comparada à parte de Deus, nossa parte é minúscula, comparado com a de Deus, mas é necessária. Nós não precisamos fazer muito, mas precisamos fazer alguma coisa para confiar em Deus. Esperar nos diz sobre a agenda de Deus. Santificar nos diz sobre a nossa consagração. E o terceiro passo do princípio do antes é a gente ter fé. Ter fé. E eu termino perguntando, o que você acha disso? Você acha que isso é um risco que vale a pena ser corrido? Fazer exatamente isso que o povo de Israel fez? Os filhos de Israel, querida igreja, viram Deus operar de maneira poderosa. O rio parou de fluir. Eles passaram em terra seca. Eles estavam na terra prometida. Era um dia maravilhoso, um dia de milagre. Foi um grande dia de vitória e comemoração. Era uma experiência que eles jamais iriam esquecer e contariam por muitas e muitas gerações e muitas vezes. E aqui o princípio do antes lida exatamente com isso, com a nossa espera, com a nossa consagração e com a nossa fé. E isso acontece na minha vida e na sua vida de algumas maneiras. Por exemplo, quando eu corro o risco de ser fiel nos dízimos e nas ofertas e descubro, ao final, que realmente eu posso confiar em Deus para cuidar de mim e me sustentar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Quando eu corro o risco de pedir perdão para uma outra pessoa, eu descubro que Deus realmente ouve a minha confissão na oração. Mas você tem que dar o primeiro passo. Quando eu corro o risco de usar o meu dom espiritual, eu posso conhecer a alegria de ser usado por Deus. Mas você tem que dar o primeiro passo. Quando eu corro o risco de fazer uma ligação ou uma visita para encorajar ou mostrar preocupação para alguma pessoa, você pode conhecer a satisfação de tocar e impactar a vida de outro ser humano, mas você precisa dar o primeiro passo. Onde você precisa se arriscar? Onde Deus está chamando você para molhar os pés? Essa é a pergunta que eu queria fazer para a gente pensar. Talvez esse momento do desconhecido diante de você seja um teste. Assim como foi para o viajante cansado ler aquela cartinha numa bomba de água velha, foi um teste, ele foi posto à prova. A pergunta é, ele prepararia a bomba? Assim como para o povo hebreu nas margens do rio Jordão, ele foi posto à prova. Será que o povo molharia os pés para entrar na terra prometida? Você está enfrentando um desafio que parece impossível, você vai dar um primeiro passo de fé? Queridos, pode ser que você hoje precise dar um passo de fé. Pode ser uma luta contra um pecado. Pode ser o perdão que você precisa dar ou pedir. Talvez seja um vício que você não consegue deixar, um passado que você não consegue lidar, uma oração que você já não consegue mais fazer, um estudo da Bíblia que você já não consegue mais ler. Pode ser uma depressão que você não consegue vencer, um casamento que você não consegue salvar, um luto que você ainda não conseguiu passar, um testemunho a um familiar ou amigo que ainda você não conseguiu dar. Quais são as coisas que Deus está te chamando hoje para dar um primeiro passo e confiar nele? Quais são as coisas? Deus honra, queridos irmãos, a fé radical. Deus honra aqueles que o honram. Deus honra a fé radical. Deus gosta de favorecer as pessoas que aplicam o princípio do antes. E aqui nós vemos na experiência de Israel 3 coisinhas antes deles receberem a promessa. 3 coisas. Você lembra qual é a primeira? Qual é a primeira lição do antes? Esperar. Espere em Deus. A gente não gosta de esperar, mas espera. Depois, a segunda coisa, se santifique, se consagre a Deus. E a terceira coisa, ande, marche, vai para frente em fé, e Deus vai fazer um milagre.
Queridos, eu quero fazer 2 perguntas. E eu termino com essas 2 perguntas. Não precisa me responder, ok? Mas só pense. Tudo isso que a gente falou na experiência bíblica de Josué, você crê nisso? Essa é uma pergunta fácil de responder. Você crê nisso? Mas a segunda pergunta, que vai completar essa primeira, é: você vai fazer isso? Espero e oro para que Deus te abençoe a crer, mas fazer. E viver os milagres acontecendo na sua vida. Não esperar que aconteça na vida de outros apenas, mas na sua. E perceber que o Deus vivo na vida de outras pessoas é o Deus vivo para você também. E eu quero convidar você para a gente orar. Neste momento, pedir as bênçãos de Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nosso Senhor, obrigado por esta manhã, por este sábado bonito. E obrigado por que a gente teve acesso à Tua palavra de maneira livre e estudar e extrair lições poderosas. Josué e o povo hebreu estavam prestes a entrar na terra prometida. O Senhor pediu algumas coisas antes. Pediu que eles esperassem, que eles se consagrassem e que eles marchassem em direção ao rio. O milagre veio depois. Mas louvado seja Deus porque nós temos essa história na Bíblia, porque eles confiaram em Ti, se consagraram, esperaram como foi a Tua ordem. E muitas vezes isso acontece na nossa vida hoje, Senhor. A gente quer pressa nas coisas, nas bênçãos que a gente quer receber, na resolução dos nossos problemas, nas lutas que nós enfrentamos. Mas às vezes o Senhor fala assim: espera, meu filho. Senhor, nos perdoe muitas vezes porque a gente quer os recursos que estão à nossa disposição. Nós queremos o Teu poder, mas nós não queremos o Teu tempo. Nos ajude a esperar. Mas nos ajude também a nos consagrarmos hoje. A gente entender que a gente precisa nos separar, nos santificar, limpar nossa mente, tornar pura a nossa vida, para que o Senhor continue agindo em nós. E a última coisa, nos ajude a acreditar com fé, mesmo quando o caminho está escuro, a ponte está destruída, a gente não consegue enxergar nada na nossa frente, mas o Senhor fala: marche, ande, pise o pé na água, e o milagre vai acontecer. Muitas vezes nós temos uma vida na igreja, mas quando a gente vai para a nossa casa, a gente tem uma vida de dúvidas de que o Senhor pode cuidar de nós, dúvidas de que o Senhor faz milagres na nossa vida. A gente ouve tantas histórias na vida de outros, mas nunca tem as nossas experiências contigo. Pai querido, nos ajude a viver o princípio do antes, para que amanhã os milagres e as bênçãos recaiam sobre a nossa vida de maneira abundante. Nos perdoe por tantas vezes termos duvidado do Senhor. Nos abençoe a crer nisso, mas acima de tudo a viver isso. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.